Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série Descomplicando o Financês. Eu não sei se você já assistiu o primeiro vídeo dessa série, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui em cima, vai passar aqui um card. Assiste lá, esse vídeo é muito interessante também, tem cerca de 14 termos em que eu procuro descomplicar ao máximo esses termos mais complicados do mercado financeiro, certo? Então vamos para o segundo vídeo da série. Nesse segundo vídeo a gente vai ter cerca de 10 termos, porque ele é um pouquinho mais denso, mas espero que você goste. Então, antes de tudo, antes da gente começar, já peço para que você se inscreva aqui no canal, dê um like também no vídeo, compartilhe com as pessoas que você acredita que possam se beneficiar aqui desse conteúdo, faça com o maior carinho. Então, dê essa força aqui pro canal, já se inscrevendo e compartilhando, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Então, o primeiro termo aqui, ON e PN. O que esses dois termos? Acredito que você já possa ter ouvido por aí, se você já é um investidor de bolsa, certamente você já sabe, mas ON são ações ordinárias e PN são as ações preferenciais. Existem normalmente aqui no Brasil esses dois tipos de classes de ativos, as ações ordinárias e as preferenciais. As ordinárias são aquelas ações que dão direito a voto, são as mesmas ações do controlador das empresas. Então, quando você compra um ativo, uma ação para o longo prazo, o ideal é que você compre ações ON, porque você está garantido contra qualquer eventual mudança de controle acionário, né? Então, se alguma empresa decidir comprar a empresa da qual você é sócio, você vai ter ali algumas garantias a mais, que a gente vai falar já já. E quando você compra uma ação PN, você tem o direito de preferência em relação ao recebimento dos dividendos. Basicamente, esses dois termos significam isso. Tag along, o que quer dizer isso? Nada mais é do que um direito que você tem de ir junto ao controlador. Ou seja, a gente falou no primeiro termo sobre as ações ON e as ações PN. As ações ON normalmente oferecem o direito de tag along, que é o direito de ir junto com os controladores no caso de uma eventual venda da empresa, uma mudança de controle acionário. Então, por exemplo, se a empresa oferece o direito de tag along nas ações, digamos que a empresa ofereceu um direito de tag along de 90% naquelas ações ordinárias, por exemplo. Então, os minoritários têm o direito de receberem uma proposta de também o valor de 90% a que os controladores receberam. Esse é um direito muito importante, um direito que dá uma segurança a mais para o investidor de longo prazo. E é por isso que a gente sempre diz que o investidor de longo prazo tem que priorizar as ações ordinárias por vários outros motivos também, mas entre eles o tag along. Existem também algumas ações preferenciais que oferecem um tag along, mas isso é um assunto para um outro momento. Units. O que são as units? Basicamente, as units são ativos compostos por mais de uma classe de valores imobiliários dentro. Então, por exemplo, pode existir uma unit com uma ação ordinária e um bônus de subscrição, ou então uma unit com uma ação ordinária e duas ações preferenciais. E as units são vendidas lá no mercado como uma unidade. Então pode ser que alguma empresa não ofereça ações ordinárias ou preferenciais e sim ofereça apenas as units, como acontece, por exemplo, com ações de Sul América. Spread ou spread. O que é esse termo bastante comum no mercado financeiro? Nada mais é do que a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um determinado ativo. Essa palavra é muito utilizada quando se fala em spread bancário, que é basicamente ali a diferença da taxa com que o banco toma o empréstimo e a taxa com que ele faz o empréstimo. Então é claro que ele toma um empréstimo a uma taxa muito menor do que a taxa com que ele te empresta o dinheiro. Essa diferença é o spread. Home broker. Essa também é fácil, hein? Home broker nada mais é do que um sistema informatizado que é oferecido por várias empresas, dentre elas as corretoras, que permite que os investidores acessem o ambiente de bolsa de valores para fazer as negociações. Antigamente não existiam os sistemas informatizados, então basicamente as ordens eram feitas pelo telefone. Hoje em dia você consegue fazer as ordens diretamente na sua corretora via home broker. Então você acessa lá o seu home broker, sua plataforma integrada e você consegue mandar as ordens dali. Basicamente é isso, é um sistema informatizado para fazer as ordens. Follow-on, o que é isso? Follow-on é o processo pelo qual uma empresa que já possui o capital aberto na bolsa de valores deseja fazer uma nova emissão de ações. Então, por exemplo, inicialmente ela fez um IPO, que é um termo que a gente já explicou lá no primeiro vídeo, já tem
o card ali em cima. A empresa já fez um IPO, já lançou as suas ações em bolsa e agora ela deseja fazer uma nova emissão de ações. Então ela faz uma emissão follow-on. De forma simples, então, a empresa pode fazer um IPO apenas, mas pode fazer várias emissões follow-on, se assim ela desejar. E a diferença básica entre elas é que numa emissão de IPO, a empresa tem que fazer todo um estudo de precificação, porque ela ainda não tem uma noção clara de quanto vai ser negociado aquele ativo, o ativo que ela está ofertando no mercado. Já nas emissões follow-on, ela já tem um parâmetro, porque os ativos já estavam sendo negociados anteriormente. Overnight, esse já não é um termo muito comum, talvez você ainda não tenha ouvido falar por aí, mas antigamente, nos tempos de inflação alta aqui no Brasil, as operações overnight podiam ser realizadas por investidores, pessoa física. Hoje são operações apenas realizadas por bancos. E o que essa operação diz respeito? De forma simples, os bancos realizam muitas operações ao longo de um dia, por exemplo, operações de empréstimo, de financiamento, também recebem muitos depósitos, enfim. E no final do dia pode ser que algum banco esteja com uma reserva menor do que o limite, pode ser que esteja precisando de dinheiro e ele recorre ali ao mercado, como a gente já falou, que é o Open Market. Ele recorre ali ao Open Market para fazer operações e conseguir fechar o seu saldo no positivo. E o que acontece? Quando ele faz essas operações, eles fazem no overnight. Então são operações de um dia para o outro. E antigamente essas operações podiam ser feitas por pessoas físicas que desejavam emprestar o dinheiro para os bancos apenas por um dia e eles acabam sendo beneficiados porque eles não corriam tanto o risco da inflação, já que esses eram ativos muito seguros, então o dinheiro deles era de certa forma preservado daquelas oscilações bruscas de preço. E é claro que isso gerava uma concentração de renda muito grande, por isso foi extinta. Mas hoje os bancos ainda fazem operações overnight para conseguirem saldar o seu caixa ali no final do dia. Bagger ou ten bagger é basicamente um termo em inglês que se refere ao quanto que aquele ativo, ou quanto que aquela ação pode se multiplicar no tempo. Então, por exemplo, o ten bagger é uma ação que se multiplica por 10, que se valoriza 10 vezes. Então, uma ação que está sendo negociada hoje a R$1 e que em um prazo relativamente curto pode passar a ser negociado a R$10. 300 bagger, uma ação que multiplica por 300 e assim por diante. E por que existe esse termo no mercado financeiro? Simples, porque muitos investidores ficam procurando as 10 baggers, as ações que podem ter esse potencial de valorização imenso em um prazo mais curto. E por que esse tipo de ação, tipo de estratégia não é a que eu gosto de utilizar, que eu gosto de utilizar a operação do buy and hold? Eu já falei sobre isso também em um outro vídeo, vou deixar o card aqui também, não sei se ele deixa, mas se não deixar aqui, eu ponho aqui na descrição. Mas eu prefiro fazer o buy and hold. Por que eu prefiro o buy and hold a buscar as ações 10 bagger? Simplesmente porque quando você tem um aumento de rentabilidade, você tem proporcionalmente um aumento do risco. É claro que se você vai tentar sempre achar as 10 baggers, você vai investir em ações que hoje não necessariamente sejam empresas que estejam com todos os seus dados financeiros em dia. Então pode ser que a empresa esteja capengando, seja uma empresa às vezes de turnaround. Então assim, a gente não sabe até onde essa empresa realmente vai vingar ou não. E investir o seu patrimônio só em empresas desse padrão é um risco muito grande. É claro que tem-se também uma projeção de ganho se você consegue acertar. Mas para mim isso me parece muito mais uma loteria do que realmente uma estratégia que faça sentido para o longo prazo. Então tem muitos investidores que procuram acertar as 10 baggers, mas eu, na minha forma de investir, prefiro continuar investindo conforme o buy and hold. O penúltimo tema aqui é o buy the dip ou buy the valley, que nada mais é do que comprar um ativo que está sendo negociado hoje em um fundo entre dois topos. O problema é saber quando são os fundos e quando são os topos. Mas essa é uma estratégia que muitas pessoas utilizam e se chama buy the dip. E a outra estratégia que complementa essa estratégia é sell the rally ou vender na alta. Simplesmente isso. Então temos o buy the dip e o sell the rally, que é comprar na baixa e vender na alta. Acho que é muito simples de entender essas estratégias, mas são utilizadas assim e existem muitos estudos nos Estados Unidos que mostram que tentar acertar os fundos não é tão eficiente quanto a próxima estratégia que eu vou mostrar aqui para você. E essa estratégia é a do
Dollar Cost Averaging, que é uma estratégia basicamente de você se manter investido independente do momento. Ou seja, você não fazer reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade é aquela reserva que você tem, um dinheiro que você deixa separado para aproveitar oportunidades futuras. Por que eu não acredito nisso? Eu acredito que o Dollar Cost Averaging, já existem dezenas e dezenas e dezenas de pesquisas que mostram que não vale a pena você esperar os momentos de baixa para tentar comprar, porque é muito difícil você conseguir acertar. E às vezes custa muito caro você estar fora do mercado nos momentos de alta e não tem como você prevenir os momentos de baixa nem os momentos de alta. Então, esses estudos mostram que o Dollar Cost Averaging, que na tradução literal seria basicamente você comprar pela média de custo do dólar, mas trazendo aqui para o nosso país, né, que dólar nos Estados Unidos, mas trazendo para cá, seria você comprar ali talvez pelo um preço médio, porque você em algum momento compra ela um pouco mais cara, em algum momento compra ela um pouco mais baixa e no final das contas, no longo prazo, você acaba sempre se mantendo investido e sempre comprando por um preço relativamente mediano. Então era isso, espero que você tenha gostado desse vídeo da série, acho que consegui esclarecer muitos dos pontos aqui que talvez você tenha dúvidas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você acompanhar o terceiro, quarto e quinto vídeo da série. Eu vou continuar fazendo vídeos enquanto vocês me pedirem para falar sobre alguns outros termos, enquanto eu achar que tem alguns termos aqui também. Então não deixe de se inscrever, também curta aqui o vídeo, compartilhe também, faça tudo para poder ajudar aqui o canal, porque eu faço realmente esses vídeos com muito carinho e você me ajuda bastante fazendo isso, tá bom? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!